A preparação de um café é feita de etapas. Primeiro, você ferve a água. Depois, você decide a quantidade de café que você vai querer utilizar. Aí você coloca a água e tá pronto o seu café. Mas o que isso tem a ver com cálculo? É isso que vamos ver no episódio de hoje de Cálculo ao seu alcance. E o tema é regras de derivação no episódio de Cálculo com o café. E aí, como eu introduzi com o questionamento de qual é a relação do cálculo com a preparação de um café, é muito simples. Tal como a preparação de um café é feita de etapas, a matéria cálculo também é feita de etapas. Primeiro a gente relembra a parte de funções lá do ensino médio, depois a gente entra em limite, começa a calcular o limite, quando que um limite existe, quando que um limite não existe. Depois de limites, a gente começa a estudar derivada, e depois de derivada a gente chega a estudar integral, que é o processo inverso da derivada. Mas como hoje é sobre derivação, vamos parar ainda na parte de derivação. O conceito de derivada a gente já tem vídeo sobre. Você pode clicar aqui no link da descrição para relembrar o conceito de derivada, que vai ser muito importante para você aprender o uso das regras de derivação, que hoje é o assunto do vídeo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a derivada da constante, que é muito simples de entender. A derivada da constante, ela sempre será zero, porque não há variação no gráfico da função, não há inclinação, a derivada da constante sempre será zero. E aí aqui eu usei o exemplo f de x igual a 30, mas poderia ser qualquer número, poderia ser 1, poderia ser 2, poderia ser 3, poderia ser 5.000, poderia ser 95.000, não importa. O resultado sempre vai ser zero. Como essa parte é mais simples, eu vou avançar já para a parte de regra da potência. E a regra da potência, aqui com o exemplo de um monômio, é muito simples de entender também. Como é que funciona um monômio? Um monômio de x, ele sempre tem um a, que representa o coeficiente desse x, né? Quanto esse x está sendo multiplicado, pode ser o x sozinho, que a é igual a 1, pode ser 2x, 3x, pode ser uma fração, enfim. Sempre tem um número associado ao x que representa o coeficiente dele. Quando esse coeficiente é zero, o x não existe, né? Porque 0 vezes x é igual a zero, então ele não existe. Então aqui a gente está tratando quando esse coeficiente existe. De menos infinito a mais infinito, não importa. E ao quanto x está elevado, no caso aqui representado pelo n. E a derivada do monômio é muito simples. Ó. A derivada do monômio, você pega o valor de n, multiplica pelo coeficiente a, e diminui o quanto ele está elevado por 1. Então fica a derivada desse monômio, do monômio de x, fica n vezes a vezes x elevado a n menos 1. Simples. Vamos ao primeiro exemplo. O primeiro exemplo, f de x igual a 3x elevado a 5. Todo mundo vendo aquele 5 ali? Tentei fazer bem legal a minha letra para que todo mundo possa entender. Você pega o 5 elevado, multiplica pelo 3, que já está ali, que é o coeficiente de x, enquanto lá em cima você diminui o 5 de 1. O resultado vai ser 15x elevado a 4. Ficou fácil de entender? Vamos ao segundo exemplo. No segundo exemplo, eu dei uma dificultada, mais ou menos uma pegadinha. Quem já entende a matéria vai entender. É 2/3 de x elevado a 3. O que acontece nisso? A mesma coisa, a gente pega o 3 lá em cima, multiplica pelo 2/3, que já está ali como coeficiente, e diminui o 3 de 1. Como é que isso vai ficar? Esse 3 aqui multiplicado, ele pode ser cortado por esse 3 aqui, tá vendo? E aí o resultado fica o 2, que sobra, vezes o x elevado a 2. Perfeito? E vamos ao exemplo número 3. No exemplo 3, é um exemplo que parece fácil,
mas ele pode conter uma pegadinha. É o x sozinho. O que acontece com o x sozinho? O x sozinho, ele tem um coeficiente, que é o 1, que ele está implícito, e ele está elevado a 1 também, porque está implícito. Porque todo número elevado a 1 é ele mesmo, e todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Por isso que está implícito o 1 aqui e o 1 aqui. Isso significa que, para calcular a derivada dele, você vai passar esse 1 para cá, multiplicando do 1 que já está implícito, e vai diminuir o 1 por 1, que vai ficar x elevado a zero. E quanto é x elevado a zero? Alguém se lembra? Alguém lembra de ter aprendido isso? X elevado a zero é igual a 1. Qualquer número elevado a zero é sempre 1. Vamos agora para alguns exemplos mais complexos, né? Derivando polinômios no geral. Começando do exemplo 1. X ao quadrado mais 2x mais 2. Qual que é a derivada disso aí? Bom, vamos lá. Isso aqui é igual a... A gente vai pegar o 2, vai multiplicar aqui e vai diminuir ele por 1, certo? Então vai ficar 2x elevado a 1. Só que o 1, ele pode ficar implícito, né? Então fica só isso aqui, ó, 2x, perfeito? Mais, porque aqui está o mais, se tivesse o menos, seria menos, perfeito? Perfeito. Então, vamos lá. Aqui esse x está implicitamente elevado a 1. Logo, ele vai multiplicando o 2. E aí, ele vai para zero, porque 1 menos 1 é igual a zero. Então, ele vai ser 1. Então, vai ser 2 vezes 1. Que aí vai ser 2. Mais quanto? Mais nada, porque a derivada do 2 é zero, então é mais zero. No caso, você poderia até deixar sem nada, deixar só assim, ó. Porque a derivada da constante é sempre zero. Perfeito? Perfeito. Vamos para baixo? No caso, o 4 viria multiplicando esse 3, que aí vai ficar igual a 12, perfeito? 4 vezes 3, 12, perfeito? E o x aqui, o 4, diminui em 1, então vira x elevado a 3, perfeito? Perfeito. Aqui é positivo, então se é positivo, a gente vai botar um mais. E aí, mais 3 vezes 2, quanto é que dá? Dá 6, perfeito. 6x elevado a 3 menos 1 dá 2. Muito bacana. Agora, olha isso aqui. Isso aqui está negativo, então o que a gente vai botar aqui? A gente vai botar negativo. E percebe que ele está com uma fração. Então, esse 2 vem dividindo aqui e vai multiplicar pela fração. Dá para cortar essa fração? Não dá para cortar essa fração. Então, como é que ela fica? Fica 2x sobre 3. E esse x fica elevado a 1, porque fica implícito. Porque 2 menos 1 igual a 1. Fica implícito. Menos, aqui novamente o menos, a gente vai botar menos. Menos quanto? Menos, passa isso aqui, esse 1 implícito multiplicando 5, vai ficar 5. E o x deixa de existir. Chegamos no resultado dessa segunda. Nesse terceiro exemplo, percebe-se que tem uma pegadinha ali, né? Não sei se está todo mundo conseguindo entender, mas isso aqui é x elevado a 2, isso aqui é x elevado a 1 sobre 2, né? Mais conhecido como meio, e aqui menos x elevado a menos 3. No caso aqui, esse x ele vai ser multiplicado 2 para cá, então vai ser igual a 2x, perfeito? E 2x elevado a 1, porque o 1 fica implícito, mais. O que acontece com esse aqui? Esse meio vem multiplicando aqui, vem da mesma forma, então vem o meio mesmo multiplicando o x. E o x fica elevado a quanto? O x, vamos lá, como é que funciona? Meio menos 1, quanto é que é? A gente vai botar isso aqui, vai multiplicar isso aqui por 2, vai multiplicar isso aqui por 1, que vai ser igual a 1 menos 2 sobre 2, que vai ser igual a menos 1 meio, perfeito? Se é menos 1 meio, aqui vai ser elevado a menos 1 meio. Bacana? Bacana. E aqui, menos
O menos 3 vem multiplicando aqui, então logo isso aqui fica 1 mais 3x elevado a menos 4. Porque menos 3 menos 1 fica menos 4. Vamos apagar isso aqui para a gente ter um espacinho mais bonito, né? Perfeito? Perfeito. Como isso aqui poderia ficar melhor visto, né? Vamos botar um igual aqui. É o próprio 2x mais o x elevado a menos 1 meio sobre 2 mais 3x elevado a 4. Perfeito? Perfeito. A gente sabe que isso é igual também a 2x mais 1, que multiplica o 2. Isso aqui significa que é uma raiz, então é raiz quadrada, né? E aí fica implícito de x elevado a 1, mas o 1 fica implícito. E aí você coloca mais, você mantém o 3 lá em cima, porque você vai descer o que está elevado a menos. E vai ficar x elevado a 4. Porque o menos já desceu ele. Perfeito? E aí, assim, a gente termina a nossa última questão de exemplo. E esse foi o Cálculo com Café. No episódio de hoje, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever.